Reciclagem da Visão. Reciclagem da Visão, com a participação aqui do Rogério Classen e Rafael Canheschi. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite a todos os irmãos, que estão conectados conosco. Boa noite, Rafael, a equipe aí do Novas do Reino. Boa noite. Boa noite. A todo mundo aí. Boa noite, Rogério. Isso aí. Vamos compartilhando. Pessoal de Curitiba, pessoal de São Mateus do Sul, né? Todo mundo do Paraná aí vai dando uma força e vai se identificando no chat do Facebook e YouTube. Boa noite, Rafael. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Rogério. Deus abençoe os irmãos. Boa noite, apóstolo. A todos os irmãos que estão na mesa nos acompanhando. Boa noite. Todo o pessoal que está na audiência aí também. Isso aí, minha gente. Muito bem. Estamos recebendo aqui 2 presbíteros do Paraná, né? Isso aí. Mesmo estado. E o Rogério também teve experiências naquela região lá. Nessa região, eu creio. Não sei se foi o Ronald ou foi o Rogério que andou por lá também nos trabalhos. Mas nós queríamos saber inicialmente aí um relato sobre a experiência de vocês como presbítero. Vamos começar com o Rogério e depois para o Rafael. Amém. Sempre a experiência, do chamado aí, que Deus tem para nós, é algo assim que em algum momento a gente até espera, mas sempre é aquele momento assim que a gente até não quer muito, mas pela fé a gente crê no Senhor Jesus, assim, de que tudo aquilo que é vida e espírito, daquilo que nós não conhecemos, está cadeado ali, dentro daquilo que Deus tem escondido, nas coisas que são insondáveis, muitas vezes, nas coisas que estão ocultas, pela vida do Espírito, que nós, como homens naturais, acabamos não sabendo muito bem, assim como realmente se achegar na presença do Senhor, Mas, o Senhor sempre vai, de geração em geração, liberando os seus eleitos, aqueles que foram chamados, escolhidos, e se a gente for tentar entender tudo, o propósito que Deus tem, com a vida da gente, a gente não vai conseguir, ter assim uma total ciência, mas é algo assim que realmente é muito maravilhoso, o chamado de Deus. E quando a gente pode realmente servir a Cristo, quando a gente tem essa oportunidade, de estar na casa do Senhor, de estar realmente executando, aquilo que Deus tem para nós, algo assim é muito bom, mesmo que a gente, tenha assim que passar por situações que a gente naturalmente não gostaria de passar, mas a gente vê assim que a mão de Deus, ela está em todos os momentos, tanto nas coisas boas, nas coisas ruins, que os nossos olhos naturais a gente enxerga dessa forma, a gente vê pela vida de Cristo, não teve só mar de rosas, teve assim momentos assim muito difíceis, mas são momentos que Deus também nos põe à prova, e está nos ensinando, coisas mais profundas, eu creio até do que naqueles dias, que está tudo bem, a gente não se aprofunda, mas quando a gente passa por tribulações, a gente passa assim por esses momentos de restauração profunda do Senhor, a gente realmente muda muito, a forma como a gente pensa, como a gente entende as coisas, tudo se revela de forma diferente, e essa realidade do presbitério é algo assim que a gente, não pode desprezar, algo assim que a gente tem que realmente lutar, com as nossas forças, assim, buscando assim para que o Senhor possa cada dia mais vencer, o nosso próprio eu, o nosso ego, porque nós, também somos homens naturais, estamos aqui chamados, escolhidos pelo Senhor, mas temos aí que lutar todos os dias para que a gente possa mortificar, a nossa vontade, para que Cristo venha realmente resplandecer, É verdade, Rogério. Esses momentos aí que tu comentou de tribulação, às vezes até uma solidão, é um ótimo momento para a gente se apegar naquele que tudo pode, se apegar no Senhor. Certíssimo, vamos lá para o Rafael, uma rápida apresentação aí da tua caminhada, Rafael. São Mateus do Sul, como é que tá a obra? Amém. Primeira coisa, eu queria dizer assim que é muito mais fácil ser membro, do que ser um presbítero.
A gente sabe que quando é membro, quando não tem uma responsabilidade, a gente acha e pensa coisas totalmente diferentes de quando a gente tem uma responsabilidade sobre um trabalho, né? Eu recordo, assim, às vezes, do tempo que eu passei em Caçapava, com o irmão Décio, depois em Porto Alegre com o irmão Valdemar Engel, até com o irmão Rogério em Curitiba, no período que eu passei lá, né? Quantas coisas, assim, às vezes eu pensava diferente deles, né? E hoje, na posição de presbítero, chamado, né, para carregar esse piano aí, junto com os irmãos que já estão nessa obra, nesse encargo, eu vejo que não é tão simples assim, né? A gente também recebe dos membros muitas ideias, muitas coisas assim que eles querem que sejam diferentes, mas Deus mandou aquilo e eu tenho que seguir aquilo que Deus quer, né? Não Perfeito. posso ceder à vontade das pessoas, né? Mas eu lembro que muitas vezes eu, como membro, tinha muitas ideias boas para acrescentar, mas não soube esperar que realmente o presbítero estava ali seguindo o que era de Deus, né? Independente do que os membros pensam, ele tem que fazer o que é da vontade de Deus. Eu queria colocar assim, eu não sei se temos tempo aí, né? Vai lá, Sérgio, temos. Qual a dificuldade, assim, ou melhor, vocês percebem que a congregação que vocês dirigem, ela está avançando para dentro da realidade espiritual? Rogério, depois Rafael. A maior dificuldade na verdade, acho que a consagração, né? Do nosso dia a dia, né? A gente realmente entender, assim, que não é homens, né, que estão solicitando a consagração, né? Não são pessoas, né? Mas sim o próprio Deus necessita, né? De que cada um de nós venha tomar, né? Esse fardo, né? Tomar, né, um pouco dessa cruz também, né, para que toda a congregação venha usufruir daquilo que Cristo tem, né, para todos, né, e porque a gente sabe que a obra não é feita através só de um homem, né, mas é feita realmente por toda a congregação, né. Uhum. Então, quando o Senhor fala, né, na sua palavra, assim, não deixemos de congregar, né, como é costume de alguns, né, a gente vê assim que como é importante, né, quando cada membro do corpo de Cristo, né, está realmente, assim, focado, né, na visão do Senhor, né, não é focado no presbítero, né, é focado naquilo que de fato está escrito na palavra de Deus, né, para que realmente desenvolva, né, e a gente vê, assim, a maior dificuldade é fazer com que os irmãos realmente entendam, né, compreendam, né, e gerem esse crescimento de vida, né, e eu vejo, assim, que o Novas do Reino, né, com essa programação sempre nas segundas-feiras, né, de reciclagem da visão, é algo assim importantíssimo, né, que todos os membros também deveriam estar buscando, né, e assistindo e realmente zelando por isso, né, por trazer assim muitas novidades por parte do Espírito, né, talvez não seja novidade para nós que somos presbíteros, porque a gente, né, lógico que a gente já conhece muitas coisas, mas também tem dificuldades, né, na prática. Mas a gente vê assim que se todos os membros estiverem assim na mesma visão, né, estiverem assim realmente focados na mesa do Senhor, né, toda a congregação flui, né, tudo flui de uma forma muito diferente, né, porque daí não há aquela dificuldade, aquela dureza, né. Ainda hoje estava assim comentando com uma pessoa, né, o ímã tem dois lados, né. Se você pega dois ímãs, tem um lado que atrai e o lado que repele. Uhum. Né, e a vida do Espírito, quando todos estão sincronizados, ela se conecta com muita leveza e facilidade, né, aqueles ímãs, né, mas quando tem um na carne, tem um no Espírito, tem um na carne, né, fica aqueles lados opostos, né, e ficam ali tentando, muitas vezes ela não gera, assim, aquela unidade, né, e fica difícil, né, porque Verdade. é tudo mais trabalhoso, né, tudo mais complicado, tudo vai precisar mais oração, vai precisar mais intensificação, né, quando está tudo em desordem, né, mas quando está tudo alinhado, né, na vontade do Senhor, a coisa acontece com maior naturalidade, né. Certíssimo. Rafael, nota que tudo que a mesa oferece, assim, tem levado aí na região o pessoal para dentro de uma realidade espiritual, que é nosso objetivo aqui, fazer o povo de Deus viver essa realidade, né? Você nota que está melhorando nesse aspecto aí?
Sim, irmão, eu até digo mais, sem a mesa que os irmãos não conseguiriam avançar. A mesa tem realmente feito com que os irmãos desenvolvam muito rapidamente o crescimento espiritual. Temos hoje irmãos com 5, 6 meses que já são líderes de grupo, 4 meses na igreja, Legal. né? Com pouco tempo de igreja já são levitas. Então, assim, nós temos uma audiência aqui de mais ou menos 80% a 90% dos irmãos que acompanham a mesa e compartilham os grupos familiares. Então, é muitos irmãos que acompanham. Então, a gente está sempre batendo na tecla, tem que acompanhar a mesa. Nós temos um grupo do WhatsApp, onde a gente posta os links, posta as programações, os irmãos acompanham, compartilham, e a mesa realmente tem sido fundamental para o crescimento e está trazendo os irmãos para a realidade espiritual, sabendo que são membros do corpo, estão se dispondo. A maior prova disso foi que começamos um trabalho no hospital e já temos 5 duplas que todas as quintas-feiras vão, né, intercalando, cada semana vai uma dupla, e tinha alguns assim, né, que tinha feito primeiro uma dupla, depois foi outra, e os irmãos começaram a se oferecer para participar desse trabalho. Então a questão assim de realmente querer ser servo, né, de querer trabalhar para Cristo, isso a mesa está fazendo com que os irmãos consigam compreender isso. E o povo tem acessado os materiais da Editora Vento Sul, tem comprado, como é que é? Eles têm interesse? Já estão habituados, já pegaram o ritmo aí de acompanhar o material? Alguns sim, alguns ainda não. Tem muitos irmãos que momentaneamente estão passando por problema financeiro, que não têm condições, então a gente acaba emprestando os materiais, né, aqueles que não têm condições. Tem um departamento de empréstimo de material, então. Exato, né? Não é porque Importante. a pessoa momentaneamente não tem condições de comprar que ela vai ficar sem acessar o material. Então nós temos os livros, a gente colocou um adesivo na frente, empréstimo, Igreja do Senhor Jesus Cristo, a pessoa leva, uma semana, 15 dias depois, ela traz de volta. E os irmãos têm acessado, né? Teve até uma irmã assim, que ela praticamente 1 por semana, ela já deve ter lido uns 50 livros em menos de um ano, 40 livros talvez. Que legal. Ela lê muito, muito material. Então, assim, o pessoal realmente tem acessado tanto a mesa quanto os materiais da editora. Gostaria de fazer uma pergunta, então. Algo que a gente observou aqui no quadro Reciclagem da Visão é que as dificuldades, né, dos irmãos de introduzir os membros na mesa, né? Eu gostaria, assim, de que o Rogério, então, começasse compartilhando com a gente sobre isso, né? De como é para os irmãos introduzir os membros no fluir da semana, nas mensagens da semana, né? Influenciar eles a acompanhar. Rogério. Sim. A gente, né, sempre vai passando, né, todos aqueles os conteúdos, né, as mensagens de edificação, sempre está passando para os irmãos, né. É lógico que nem todos os irmãos conseguem, né, também acessar tudo, né, mas a gente vê, assim, que, principalmente, acho que os membros há mais tempo, assim, começam a ter um pouco mais de dificuldades, né, em começar a ter aquele renovo do Senhor, do Espírito, né, porque quando, não sei o que ocorre exatamente dentro, né, do coração, mas do homem, né, que quando depois que ele conhece, ele acaba se endurecendo, né, e a gente vê assim que, eu vejo até por mim, né, na verdade, porque a gente anda, né, um percurso, e daí, não sei se a gente desanima, se a gente, né, fica assim, enfraquecido, né, ou anda, vê que ainda não chegou o tempo, né, de certas coisas acontecerem, né, mas realmente é um empenho, assim, que a gente tem que ter muita perseverança, né, para estar sempre levando, né, porque às vezes, né, em alguns momentos a gente vê assim, né, que alguns irmãos estão passando por situações difíceis e que naquele momento a pessoa está meio, assim, tentando fugir, né, das coisas de Deus, mas mesmo assim a gente passa, mas a gente sabe que naquele momento, né, que está tudo ruim, parece que não, né, a gente tenta dar conselhos, tenta ajudar, né, e as coisas naturais, né, e da forma muitas vezes como a gente acaba fazendo não funciona, né? Então a gente tem que esperar realmente o Espírito, né, agir, o Espírito fluir no coração dos irmãos também, né, para que nos momentos certos Deus possa, né, liberar a palavra, mas é um empenho assim que precisa ser, se é uma coisa assim que nesse ministério a gente, né, precisa se dedicar muito, continuar, né, porque fazer com que hoje a pessoa tente buscar o Senhor, amanhã novamente. Perfeito. Né, e a gente vê pelo ministério da palavra, né,
que não nos cansa, né? Assim, né? Ministração em cima de ministração, é rádio, é a programação, né? Então a gente tem assim disponível algo muito grande, né? Que muitas vezes a gente não consegue dar o devido valor, né? A gente não consegue assim realmente aproveitar tudo isso que a gente está recebendo, né? Porque com certeza se eu não buscar hoje, amanhã vai nos fazer falta, né? Vai realmente ser assim mais complicado, porque aquilo que já passou durante essa semana e eu perdi, né? Talvez eu não consiga recuperar aquilo, né? Talvez eu não consiga mais ter aquele fluir da vida, e talvez aquilo que eu vou passar daqui a um tempo lá na frente foi junto com aquelas mensagens, né, que estavam, que foram liberadas de repente 1 mês atrás, 3 meses, né, que eu deveria ter comido, me alimentado e talvez não tive aquela oportunidade. Rafael, tinha uma pergunta, vocês ainda têm a rádio aí na cidade? Nós não temos mais o programa, devido, até conversei com o Heriberto, né, devido a não conseguir fazer uma inclusão na sociedade com, por exemplo, igual o Marcos Melo faz lá em Ouro Fino, né, de ir nas empresas, de fazer um trabalho dentro da sociedade. Nós ficamos durante 1 ano e 9 meses com o programa, e eu senti assim que não estava dando um retorno mais, né, no início deu retorno e depois não deu mais retorno. Aí eu conversei com o Heriberto, ele disse, irmão, tu teria que daí fazer uma caixa de oração, deixar no comércio, fazer um trabalho mais específico e tudo mais, e só que a gente não conseguiu pessoas os irmãos da igreja para auxiliar, porque o programa é aqui em São Mateus, era aqui em São Mateus, na Rádio FM, e onde nós temos mais membros em Três Barras, na cidade vizinha aqui, que fica a 20 e poucos quilômetros. Bacana. Então a gente não consegue ter essa interação, então por isso a gente acabou também parando com o programa, porque começou outros grupos familiares e não tinha quem atendesse. Então a gente optou por pegar um trabalho e cuidar daqueles que Deus trouxe, né, daqueles que Deus gerou, do que continuar ali, talvez não tendo tanto fruto, né? Isso aí, tudo no tempo do Senhor. Chegou comentários aqui, Fabiana Monteiro, ela colocou, em Gravataí também temos um departamento para empréstimos de materiais da editora, grande bênção, é verdade. Eu tava dando uma passada aí no site da editora Vento Sul, e a gente fica assustado de tanto material que tem, é uma infinidade, assim que tu não consegue ver fim de tanto conteúdo. E eu percebi como é forte essa corrente de águas vivas que flui, né? É o amor de Cristo. Todas as semanas é muita mensagem, é muito liberar do ministério da palavra. E como o Rogério estava comentando, não nos falta esse amparo, né, do Senhor nesse quesito. Alimento e motivação diária. Por quê? Temos esse corpo aqui, vários irmãos, assim como estamos compartilhando aqui entre vários e várias pessoas assistindo. O Senhor nos renova, né? Dia após dia. Muito legal. A Patrícia Michelson também colocou um comentário aqui. Renovação da mente é só com a mesa. Naturalmente não temos nada a oferecer. Os que vão à mesa têm testemunho, cura e transformação. E aprendem a amar Jesus. Isso aí, Patrícia. Muito bem. Vamos lá. Eu queria fazer aqui uma colocação para os convidados aqui sobre os encontros micro-regionais, né? Vocês têm um estado aí que não tem micro-regional ainda, né? E o mais próximo, creio, aí de vocês é Florianópolis, né? Que vocês podem acessar. E estou orando muito aí para a gente ter um encontro no estado do Paraná, uma região aí, e vai ter uma novidade, daqui a uns dias vai abrir mais, já temos aí Foz, bacana. Nós temos aí Cascavel, aí na região do Rafael já tem 2 ou 3 lugares, está sendo trabalhado, e Curitiba e São José dos Pinhais. E vai abrir mais uma igreja aí no Paraná, que em breve aí nós vamos anunciar para os irmãos. Que benção. Né? Que é na cidade, já posso assim adiantar a cidade, que é Maringá. Né? Olha aí, rapaz. Nós teremos lá um mover do Senhor começando lá, em breve. E aí eu creio que para o ano que vem, provavelmente, estou orando há muito tempo por essa causa aí, para a gente ter essa regional aí, para unir os irmãos aí, mais pelo menos uns 2 encontros micro-regionais no ano que vem. Vamos ver se tudo se confirma pelo Senhor aí. Eu queria trazer isso para animar os irmãos aí do Paraná.
Amém, irmão. Até testifica, porque eu já vinha orando a respeito disso, né? Inclusive, São Mateus aí tá de portas abertas, tá, irmão? Aqui a gente tá mais ou menos no meio do caminho, né? Amém. Amém. Tem esse pessoal aí de Curitiba, o Rogério, o irmão Marlon também, a gente tá 150 de Curitiba e tá 300 lá do pessoal que vem de lá. Então, 300 quilômetros pro gaúcho aqui é muito, mas pro paranaense não é nada. Bacana. Então, só uma comunicação aí, eu creio que vocês podem já orar para essa causa aí, para que a gente possa fazer um grande movimento aí do Espírito, aí Deus vai fazer, né? Amém. Isso aí, legal. Essas são as novidades do Senhor, é o crescimento. Expansão da obra não pode parar. Vamos seguindo. Queria perguntar então aqui pro Rogério, então, a importância dos micro-regionais, Rogério, se o povo tem acompanhado e tem participado, né? Aí como o Sérgio acabou de comentar, que Florianópolis é o mais perto, como é que é essas participações aí? Sim, Florianópolis, né? 300 quilômetros aqui de Curitiba, né? Então é o micro mais perto, assim, e sempre é um renovo, né? Para os membros do Corpo de Cristo, que sempre tem essa disponibilidade, né? De estarem juntos. Eu vejo, assim, principalmente no retorno, né? Quando a gente retorna e faz os cultos, né? E chama os irmãos, assim, para compartilhar. Né, os irmãos sempre recebem algo do Senhor. Né? Eles sempre têm, assim, aquela, né? Dá aquele... Querendo ou não, a gente dá uma esfriada, mas chega lá, né? Na unidade do corpo de Cristo, todo mundo lá, né? O Santo do Senhor desce naquele lugar, né? E renova, né? Os nossos corações, né? Nos faz realmente nos motivarmos, né? A crescer, a buscar mais o Senhor, a trabalhar por essa causa, né? Que é tão importante, né? Que realmente é fazer a edificação do corpo de Cristo, né? Para os irmãos realmente crescerem, desenvolverem também. Né? Então, os micros são, assim, ferramentas, né, muito, muito importantes para todos, né? Porque todos que buscam, todos que têm aquela experiência, né, com Cristo, voltam renovados, né, pelo Espírito ali. Certíssimo. Até vou dar um comentário aqui, no meio dessa transição, o Egon Borer, ele falou aqui que tem a igreja de Apucarana também. Paraná. Verdade, esqueci aqui, perdão aí para... Isso aí já... irmão. Sinal que tá expandindo lá. O presbítero Luciano Oliveira. Apucarana. Verdade. Luciano já participou aqui no... É que às 10h30 da noite a gente não tá com uma boa memória. Isso aí, Rafael. E aí, como é que é esses encontros micro-regionais aí para o povo de São Mateus? Amém. A gente faz parte da micro-região de Chapecó, fica um pouquinho mais perto pra gente aqui, a Chapecó, do que descer a Florianópolis, né? Inclusive, até no último de Florianópolis a gente foi, mas quando tem os encontros, nós nos programamos para ir a Chapecó. Nesse próximo agora, inclusive, vai ser em Piratuba. A gente está com uma excursão já confirmada, né? O primeiro que teve em Chapecó, que nós nos organizamos presencial para ir, fomos de van, de 18 lugares, e agora nós vamos de um micro-ônibus, 27 lugares. Então, está aumentando. Em nome de Jesus, Piratuba. O próximo aí, para Piratuba. Olha só, é mais perto, então? É mais perto um pouquinho, dá 300 quilômetros certinhos, 300 e pouquinho. Rio do Sul dá 400 quilômetros, né? Já vai, hoje eu provoquei eles para ir um ônibus também, vamos ver. Que legal. Então, não é tão distante assim para nós. Nós estamos fazendo esforço aí para ir, mas tá tudo certo, Deus tem levantado as pessoas, né? E realmente esses encontros assim são maravilhosos, né? Aproveitar esses últimos momentos nós podermos nos reunir assim, né? Nesses encontros. Já vamos ter que falar e só quem participou. Né? Tem que falar com o presídio lá para aumentar as cadeiras. Né? Vai lotar a cidade lá de Piratuba. Ainda bem que tem um banho de água quente depois, né? É verdade. Para dar uma relaxada. Olha só, que legal. Então o pessoal participa aí desses movimentos. Fiquei sabendo aí que tem perguntas no YouTube? Temos pergunta no YouTube, sim. Vou começar com uma aqui, ó. Como ambos os presbíteros recebem o falar do Senhor sobre esse momento final em que vivemos e como fazem para trazer essa realidade para o rebanho? Pode ser o Rogério. Nós vemos assim, né, que está assim declarado, né, esse momento finais aí dessa era da graça, né, é muito visível, né, a manifestação das trevas, né, já não está mais nada oculto, né, então a gente sempre tem alertado os irmãos, né, tem realmente mostrado, né, através da palavra, né, porque tem muitas mensagens, né, muitos
textos, né, que realmente revelam, né, essa realidade por parte do Espírito, né, de que estamos realmente chegando nesse final da era da graça, né, e que precisamos, né, ter a máxima atenção, né, até vai ter o seminário aí, né, nos próximos dias, né, 5 dias dias de entrega. Uma passagem muito importante que revela muitas coisas espirituais, né, e a gente precisa, assim, estar atento, né, com os olhos espirituais, ouvidos bem abertos, né, porque a qualquer momento Jesus pode voltar, né, e a gente pode ser pego de surpresa, né, se nós não estivermos, assim, realmente, né, alinhados ali com aquilo que Cristo quer de cada um de nós, né. A gente precisa estar enchendo as lâmpadas aí cheias de óleo, né, para que a gente possa estar, assim, bem suprido, bem, né, assim, realmente, para aquele dia a gente não ser pego de surpresa. Rafael, Então, só repetir a pergunta, por favor. como que tu tem passado essa visão do ministério, né, sobre os últimos dias para o rebanho? Amém. A gente sempre procura trazer essas novidades para o rebanho, principalmente nesse final de era, né? Colocar assim, de uma forma que eles tenham consciência de que as coisas do mundo não podem afetar mais a comunhão deles com Deus no que tende a perder tempo com as coisas do mundo. Então, cada dia que passa é um dia que você perde. Então, se você não se preparar hoje, amanhã talvez não tenha mais espaço no teu coração para Deus mudar, né? Então, você tem que todos os dias aproveitar a oportunidade que Deus te dá num grupo familiar, num culto, na busca diária e principalmente na prática da palavra, né? Porque a gente não sabe que dia Cristo vem, a gente não sabe como que vai ser isso, nem Jesus sabe, só Deus, né? E a gente, nos cultos, nas programações, nas reuniões de liderança também que temos, sempre passamos essa visão de focar em levar o Cristo e aproveitar enquanto ainda há tempo, né? Porque daqui a um pouco a gente não sabe como que vão estar as coisas aí fora, né? Certíssimo. Tem outra aqui, já caminhando já para o final desse quadro. Qual que é a experiência de evangelismo aí nas cidades, né? As ovelhas têm gerado ovelhas. Qual que é a estratégia para levar a palavra e buscar participantes novos aí na igreja? Rogério. Aqui em Curitiba, na verdade, assim, a gente, durante um período, assim, a gente deu atendimento bastante para os irmãos que estavam, né, nas regiões ao redor, e daí a obra acabou, na verdade, não, assim, gerando crescimento, né, dentro da cidade de Curitiba, né, mas agora, né, tô aqui focado, né, mais dentro da cidade mesmo, né, para que agora a gente retome realmente esse trabalho, né, de fazer esse evangelismo, de realmente... A gente tem os irmãos, né, que sempre fazem isso, né, assim, continuamente, né, mas a gente vê, assim, que surte muito pouco efeito, né, assim, de trazer realmente pessoas, né, assim, pelo menos que a gente tenha conhecimento, de estar, assim, né, participando dos grupos, participando dos cultos, né, mas a gente precisa intensificar isso, né, buscando aí, né, essas orientações do Espírito, assim, para dar continuidade nesse crescimento da obra aqui também na cidade de Curitiba. Certíssimo. Rafael. Amém. Aqui nós temos um trabalho em São Mateus, no hospital, nas terças-feiras, horário que a gente vai visitar lá os leitos, orar pelos pacientes e também pelas pessoas que acompanham os pacientes, tem sido muito receptivo. Na quinta-feira, em Três Barras, no hospital, tem as duplas lá que já fazem semanalmente esse trabalho, também levam o novo nascimento, falam com as pessoas, e no sábado, em Três Barras, no hospital também atendemos o pessoal que está em tratamento, os dependentes químicos e alcoólatras, né, que ficam lá. Então, esses são atendimentos, né, que a gente, como igreja, tem que levar para a comunidade, que é um socorro, a responsabilidade da igreja é levada dessa forma, e também, de certa forma, para evangelizar, porque as pessoas saindo dali, o hospital é algo transitório, fica uma semana, alguns dias, saindo dali a gente vai até a casa da pessoa, faz oração, e tem dado frutos, né? Inclusive, há poucos dias atrás tivemos batismos aqui, de evangelismo também, de irmãos que conheceram na rua e levaram o Cristo, né? Aquele corpo a corpo mesmo, né? Eu acho que esse trabalho ele é o mais eficaz. Interessante. E outra aqui, para a gente finalizar
de vez este quadro, como tem sido a experiência aí dos dois em relação à batalha de solo, né? Orações nas ruas, para combater, largando óleo aí por todas as quadras. Como é que tem sido aí, Rogério? Então, como eu falei, a gente acabou, na verdade, de não assim, já fiz isso lá no passado, né, mais para trás, assim, né, alguns anos atrás, assim, a gente já fez, assim, um trabalho mais em cima disso, mas a gente precisa realmente retomar, né, na verdade, esse trabalho, assim, de solo, né. A gente, lógico, tem utilizado as mídias, né, de trabalhar, né, de realmente fazer a oração e o jejum toda semana, né, de estar, assim, fazendo o pessoal realmente estar trabalhando nisso. Mas precisamos continuar avançando, né, para que haja realmente esse crescimento em toda a congregação. Certíssimo, Rafael. Amém. A gente fez muita batalha espiritual, assim, ungindo as ruas no início aqui em São Mateus, especificamente. Saía eu e a esposa, né? Porque quando a gente veio para cá no início, foi logo depois que começou a pandemia. Então não tinha como nem você conversar com as pessoas, como que você vai convidar para um grupo familiar, né? Sim. Então o que a gente fazia? Nós fazíamos o nosso grupo familiar e durante aqueles 9, 10 meses nós saímos na rua para ungir as ruas e fizemos isso muito tempo, quase um ano. E agora demos uma parada, já faz alguns meses que a gente não vai, mas o Senhor já está tocando aí para nós retomar esse trabalho, porque isso realmente é fundamental para o avanço espiritual, reivindicar as ruas, as cidades, as famílias, a população, para que Deus possa fazer essa obra. Isso aí, bacana. Temos mais alguma colocação aí ou já podemos ir para as considerações A finais? gente tem um comentário aqui em Piratuba, já tem 1000 cadeiras prontas. Opa! Está tudo pronto, só falta os convidados. Olha aí, rapaz, 1000 cadeiras, então dá para lotar, né? E Cachoeira também, foi em torno disso. O pessoal já está se preparando aí, como a gente bem ouviu, né? Os ônibus, e se você quer participar do encontro, já vai ajustando isso aí, falta poucos dias, assim como para Cachoeira também, falta pouquíssimo, 5 dias de entrega, começa na quarta-feira, a partir do mês que vem, dia 2, né, 2 de novembro, e vai até o domingo, dia 6. No dia 2 temos aí o Louvor e Adoração, quinta e sexta, mensagem, sábado, encontro dos presbíteros, e dia 6, domingo, terminando aí com o nosso culto em Cachoeira do Sul, pra gente testemunhar, compartilhar muita coisa. Agradeço aos presbíteros que estiveram conosco, compartilhando. Rogério, vou deixar aqui 30 segundos para as considerações finais. Legal, né? Esses momentos, assim, de compartilhar, de estar com os irmãos, assim, né? Algo, assim, muito edificante para nós também, né? Que somos presbíteros, né? Nem sempre, às vezes, a gente tem muita oportunidade, assim, de poder realmente estar compartilhando, assim, mas é algo, assim, muito, muito bom, né? Que Deus possa, assim, estar abençoando a todos, né? Que todos, assim, realmente se animem, né? Busquem o Senhor, assim, para que cresçam e desenvolvam, né? Porque Deus aí tem um galardão especial aí para cada um de nós, né? Então, que a gente venha perseverar, que a gente venha realmente lutar com todas as forças que a gente tem, né, que a gente não venha a ficar no meio do caminho, mas sim que todos nós possamos, né, alcançar aí a plena redenção aí em Cristo Jesus. Legal, Rogério. Rafael. Também agradecer a oportunidade, né, de poder compartilhar aí com os irmãos. Confesso assim que hoje de tarde, quando o apóstolo me mandou o áudio, né, já o coração bateu mais forte, porque falta menos de 15 dias para o encontro do presbitério, né? A gente já fica pensando, será que vai ter alguma mudança? Mas não, graças a Deus, era só participar aqui hoje mesmo, deixar o registro aí. E vamos perseverar, né? O regar nos grupos familiares é fundamental, né? Levar o pessoal para a mesa, e se eles não estiverem se alimentando, eles não vão realmente conseguir avançar. E isso é algo que é inédito, eu creio, na Terra, assim, Deus deixar esse ministério nos auxiliando para que possamos avançar cada vez mais rápido nessa obra, né? Isso aí, perfeito. Rafael, Rogério, muito obrigado pela participação dos dois. O bate-papo que tivemos foi muito edificante e nos ajudou, né, a revermos pontos e colocar em oração aí esse estado do Paraná que está expandindo a cada dia. Muito obrigado, gente. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Igualmente, Rogério, muito obrigado também.